Vamos refletir nesse texto nessa noite? E tenho certeza que Deus vai falar conosco. Quem veio ouvir a voz de Deus? É a voz de Deus, amado. Procura ouvir a voz de Deus. Eu tenho certeza que Deus falará profundamente no seu coração. Nós somos a Igreja para Sempre. Você que está na internet nos acompanhando, somos uma igreja abençoada, alegre, feliz, que ama a vida e que ama a sua vida. Amém? Texto de Gênesis 8, ele é um texto muito propício para essas quarta-feira que nós estamos trilhando nessa campanha. E hoje eu quero falar com vocês um pouco, compartilhar uma palavra que Deus colocou no nosso coração, que fala a respeito de aliança. Fala a respeito de nós termos uma aliança com Deus. De como nós nos relacionamos, a nossa aliança para com esse Deus. Como tem sido a sua aliança com Deus? Será que nós temos perdido a nossa aliança por poucas coisas? Será que nós temos perdido a nossa aliança por grandes coisas? Será que nós temos olhado tanto para nós mesmos e esquecendo da aliança que nós fizemos, um dia que nós levantamos a mão para Cristo e aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador? Será que nós estamos esquecendo daquele dia? Daquele dia em que Jesus falou assim, ó: se queres servir a mim, tome a sua cruz e siga-me. Será que nós estamos esquecendo dessa aliança que nós fizemos com o Senhor? Será que tem sido tão grande as lutas e tão sufocante que tem abafado, ofuscado o brilho da alegria do dia que você teve quando você levantou a sua mão para Cristo? E o poder da aliança, ela é tão grande sobre a nossa vida que ela tem que perdurar todos os dias, amém? Todos os dias, amado. Não tem um dia sequer que você não possa lembrar dessa aliança. O texto que nós vamos ler mais à frente vem falar a respeito de uma aliança, mas o poder da aliança ela é tão grande que ela é feita, e a nossa vida ela é feita de relacionamentos. A nossa vida ela é feita de relações. A nossa vida ela é feita de encontros, de propósitos, e se tornam alianças que perduram com a vida toda. Por exemplo, eu tenho aqui na igreja uma pessoa que estudou comigo terceira série, quarta série, quinta série do primário, sexta série do primário, sétima série do primário. Amados, nós estudamos mais de 10 anos juntos e ficamos mais de 20 separados pelo tempo. Mas a vontade de Deus foi que nós nos encontrássemos depois de um tempo, e a aliança de amizade que nós tínhamos lá atrás perdurou por todo esse tempo que nós não nos víamos. E quando nós nos encontramos hoje, a alegria é a mesma, porque existe uma aliança de amizade. A tua aliança com Deus tem que ser tão grande, que quando você chega num culto de quarta, de sexta, de domingo, 10 horas da manhã, amém, amado? De domingo às 18 da tarde, você tem que ter a mesma alegria. Eu estou encontrando com aquele que me amou primeiro. Aleluia! Dê um aplauso a Jesus. Aleluia! Relacionamento profissional. Tem um amigo nosso aqui que é profissional na área de mídia, fotógrafo, e ele tem passado um tempo de férias. E eu sei que o seu meio de relacionamento, existem também as suas alianças profissionais. Existem no nosso meio pessoas que existem as suas alianças familiares. E isso nós não temos como fugir. Eu posso até evitar algum dia de ir à casa de alguém, em algum lugar, mas em algum momento, amado, você vai encontrar essa pessoa. Pode ficar tranquilo, que em algum momento você vai encontrar essa pessoa. Existem algumas alianças que as pessoas fazem, que são alianças financeiras.
Os sócios que combinam entre si porcentagens, sócios que combinam entre si alguma coisa de acordo dentro de um contrato profissional. Isso é um tipo de aliança financeira. Existe a aliança que é uma das maiores dos exemplos que Cristo nos deixou na Bíblia, que é a aliança matrimonial. Aquela que quando as duas pessoas se unem para um relacionamento, e existe até um símbolo que é uma aliança que não tem emenda, que ela é contínua. E existem esses exemplos que Deus nos dá e nos faz pensar sobre uma aliança terrena, uma aliança na terra. E Deus teve pessoas que também fez aliança nos relacionamentos entre Deus e o homem. Uma das pessoas que Deus nos deixa um exemplo claro, antes desse texto de Gênesis 8, eu quero ler Gênesis 7:1. Gênesis 7:1. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você, toda a sua família, porque eu tenho visto que você é justo aos meus olhos entre as pessoas desta geração. Amados, olha a aliança que Deus faz com Noé. Olha como é importante você andar de uma maneira justa na terra. Olha como é importante você ser xingado, você ser zombado, você ser chacota de pessoas, mas manter os seus olhos fitos em Cristo. Como é importante e como foi importante para Noé, quando Deus olha do céu e fala assim: Noé, tudo bem, aconteceu tudo isso, mas olha, entre você e a sua família na terra, na arca, porque eu tenho visto que vocês têm sido fiéis na terra. Amados, a aliança com Deus, a aliança de Deus para conosco, Ele não quebra. A aliança de Deus para conosco é uma aliança eterna, é uma aliança de fidelidade, de amor, que alcança você, a sua geração, de uma maneira em que nós não entendemos, mas nós compreendemos e vivemos essa aliança. O texto ele vai nos falar de quando Deus ele olha para Noé e vê Noé um homem justo. E ele olha para toda a população da terra e fala: olha, eu vejo você em o único justo que eu encontrei nesta geração. Agora eu quero ler com você em Gênesis 8:20. Depois Noé construiu um altar. Amados, isso daqui, quando a Bíblia fala depois construiu Noé um altar dedicado ao Senhor, tomando alguns animais de rebanhos, aves puros, e oferecendo em holocausto sobre o altar, isso já havia acontecido o dilúvio. Isso já havia caído a chuva torrencial sobre a terra. Isso já havia acontecido dele ter entrado na arca, levado a sua família, 2 animais de cada espécie, e ficado ali como promessa de Deus. Já tinha acontecido tudo isso, e esse momento da história, entre Noé e Deus, ele alcançou a Noé com a sua promessa. E a promessa de Deus, ela é viva ela é viva em nossa vida até hoje, através desse ato, através dessa atitude de justiça. Deus ele não quebra a aliança que Ele tem conosco. É nós que quebramos a nossa aliança que nós um dia firmamos com Deus. É fácil nós olharmos para o lado e ver pessoas que ontem estavam com a gente, abraçados, orando, dizendo: estamos juntos, conte comigo. Mas hoje nós olhamos para o lado e já não vemos mais essa pessoa. Porque a sua aliança foi quebrada por algo que ela passou, por alguma situação. Mas com Deus não é assim. Deus ele não quebra a sua aliança conosco. A tua aliança, ela é fiel para a nossa vida. Não importa, a aliança de Deus, ela é fiel. E esse momento Deus alcança Noé com a sua aliança. Então depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, tomando os animais de aves puros, de rebanhos e aves puros, ofereceu um holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu um aroma agradável e disse a si mesmo:
Embora o coração dos seres humanos seja inclinado para o mal, desde a juventude, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa deles. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, jamais cessarão o plantio. Olha que promessa, amado. Olha a aliança de Deus que passou pela vida de Noé e nos segue até hoje. Enquanto durar a terra, jamais cessará o plantio e jamais cessará a colheita. Frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Olha a aliança que Deus faz com Noé, depois de tudo que Noé se mostrou justo perante Deus. Então, se hoje nós temos uma aliança com Deus, se hoje nós temos um plantio, e nós podemos colher, é através de uma aliança que Deus fez com o homem. Se hoje nós podemos passar um frio, mas também ter calor, é através de uma aliança que Deus fez para com o homem. Se hoje nós possamos passar pelas estações da vida, se hoje nós temos verão, se nós temos inverno, outono, primavera, é porque Deus tem uma promessa para comigo e para com você. E a promessa de Deus, ela não muda. Deus, Ele é fiel para com a sua vida, amém? Deus, Ele é fiel para com a minha vida, amém? Então, se você acredita nisso, dê um aplauso abençoado ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Essa é a aliança que Deus tem para conosco. Uma aliança de uma promessa eterna, que não se quebra, que não se desfaz com as lutas, que não se desfaz com as decepções, que não se desfaz com as frustrações, que não se desfaz porque não aconteceu algo do meu jeito, que não se desfaz porque não aconteceu algo no tempo que eu achei que era para mim acontecer. A aliança com Deus, ela vai além, amado. A aliança com Deus, ela pode às vezes demorar algum tempo, mas demora para nós, porque a aliança de Deus, ela sempre acontece no tempo exato. Sempre acontece no tempo exato. Pois a promessa era que nunca mais a terra acabaria igual àquele momento. Nunca mais. Deus é Deus de aliança. Dá até para cantar essa música, não dá? Outro dia a gente canta, né? Mas o nosso Deus é um Deus de aliança. Ai, meu Deus, estou com vontade de cantar. Não. Ai, Senhor. Amados, então a gente precisa lembrar que o nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus não é um Deus que porque nós acordamos de mau humor, Ele vai quebrar a aliança que Ele tem com você. Não. Não é porque choveu num dia que nós achávamos que não poderia chover, que Deus vai acabar com a aliança que Ele tem para conosco. Não, a aliança de Deus, ela é todos os dias, Tiago. A aliança de Deus com Deus, a aliança de Deus para conosco, ela só é evitada se nós mesmos evitar ela. Nós vivemos em dias em que nós vemos pessoas e nós compartilhamos testemunhos com pessoas que às vezes poderiam estar muito longe, andando, voando, como dizem por aí. Mas porque não viram acontecer no tempo delas, porque não viram acontecer a situação em algum momento, quebraram a sua aliança que eles tinham com Deus. E isso é muito sério, amado. E eu venho trazer um assunto para você aqui nessa noite de extrema importância à igreja lembrar que o nosso Deus, Ele é um Deus justo, verdadeiro, fiel e é um Deus de aliança. Aleluia! O nosso Deus, Ele é um Deus de aliança. Ainda que não aconteceu até no momento de hoje, vai acontecer porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Mas, irmão, Jesus, não aconteceu ainda, calma, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Nós servimos um Deus justo, verdadeiro, fiel. É um Deus que não esquece de mim. É um Deus que não esquece de você. É um Deus que quando todos viram as costas para você, está Ele lá olhando. Calma, eu estou olhando por você.
É um Deus que quando dão risada da sua roupa, é um Deus que quando esquece de te convidar para um aniversário, é um Deus que quando passam por você e não dão nada para você, esse mesmo Deus diz para você: eu ainda tenho uma aliança na sua vida. Esse é o mesmo Deus que diz para você: continue nessa tua força, porque eu tenho uma aliança com você. E passe o tempo que passar, essa aliança continua de pé, porque esse Deus é um Deus de aliança. Nós temos um Deus de aliança, amado. E não importa o que você viveu ou está vivendo, esse Deus é um Deus de aliança. Existem 3 situações que Deus, entre tantas, eu pude listar 3 situações que Deus ele faz na nossa vida através da sua aliança para conosco. São entre várias situações. Vem cá, esposa. As mulheres ficam de olhos abertos, os homens podem fechar o olho, dar glória a Deus, ficar em espírito de oração, viu, amados? Porque a Rose foi difícil conquistar, viu? Eu já contei o testemunho para vocês, né? O dia que ela não estava aqui. O dia que ela não estiver aqui de novo, eu conto de novo para vocês. Onde que eu estava? Nosso Deus, Ele tem pelo menos 3 situações que Ele nos promete da sua aliança para conosco, quando nós somos fiéis. Quando está chovendo e nós colocamos a capa de chuva para vir para a casa dele. Quando está um sol de rachar e você pega uma sombrinha e vem louvando a Deus, dizendo assim: eu preciso ir lá para poder glorificar o nome desse Deus. Quando está aquele dia ruim, amado, parece que tudo fechado, tudo escuro, e mesmo assim você fala: eu vou lá adorar esse Deus. Ele promete 3 situações para você, entre tantas, eu listei 3, da que Ele sempre mostrou da sua aliança para com o seu povo. A primeira é uma proteção sem igual. A aliança de Deus para com o ser humano, ela é uma proteção que nós teremos para sempre. Ponha para mim, eu me lembrei agora do Salmo 91, Lê. A aliança de Deus para conosco, entre tantas situações, ela é de proteção. Ele é um Deus que te protege. A Bíblia nos diz em Salmo que aquele que habita no esconderijo, no abrigo do Altíssimo, descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor: tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, o meu Deus, e em quem eu confio. Ele me livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele cobrirá com as tuas penas, e sob as suas asas encontrará refúgio. Entre tantas das situações que Deus promete para nós, Ele nos promete proteção. Ele vai sempre te proteger do laço do passarinheiro. Ele vai sempre te proteger das pestes que andam noturno. Ele sempre vai te proteger das situações de risco que nem mesmo você vê. E daquelas que nem mesmo alcança o seu conhecimento, que Deus te livra. São tantos testemunhos. Mas o nosso Deus é um Deus de aliança. Nosso Deus é um Deus que não falha. Nosso Deus é um Deus que Ele, quando você está precisando, Ele te cobre com as suas próprias mãos. O nosso Deus, Ele é um Deus que quando você está em necessidade, é Ele que põe as mãos sobre a sua casa e fala assim: 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia! Oh, aleluia! Posso enfrentar o que for. Vamos para a palavra. Calma, palavra. É a palavra, amados, é a palavra. Volta para a palavra.
A aliança de Deus para conosco é uma aliança de proteção. Deus, Ele vai sempre estar com as suas mãos estendidas sobre a tua casa. Sobre a tua vida está a cobertura do Todo-Poderoso. A Bíblia vem nos falar que existe os demônios que estão ao nosso derredor, só esperando uma hora para poder acabar conosco, só esperando um deslize seu para poder acabar com a sua vida. Mas a própria Bíblia também diz que ao nosso redor estão os anjos do Senhor. E a própria Bíblia fala que Ele daria ordem aos teus anjos para nos guardar. Ele te guarda, Ele te guarda. Ele te guarda, Ele te guarda. Mas não chegou essa vitória, Jesus, não chegou porque não é a tua vitória. Porque o que Deus tem preparado para você é mais. O que Deus tem preparado para você é mais. Você podia dar um glória para Deus, amém? O que Deus tem para você é mais. O que Deus tem para você é maior do que você está pedindo. O que Deus tem para você ainda é maior. Segunda situação, é um Deus de provisão. É um Deus que prometeu no livro de Gênesis, que nós acabamos de ler, que sempre que você plantar, você vai sempre colher. É um Deus que nunca deixa onde você pisa uma terra ser estéril. Não existe, amado, eu sempre olho por onde eu passo, do lado de alguém sempre importante, sempre haverá um cristão do lado. Haja vista onde nós trabalhamos, você pode olhar na sessão toda, sempre onde há uma pessoa que tem uma influência dentre alguém, sempre tem um cristão do lado. E eu não estou dizendo só um cristão crente, evangélico, eu digo um cristão que serve a Deus com a sua vida justa, íntegra e sincera para com o Senhor. Deus sempre põe alguém do lado dele. Deus sempre põe, porque o nosso Deus é um Deus de provisão. Terceiro, o nosso Deus é um Deus de direção. A aliança de Deus para com você é que você teria uma direção. E a sua direção não é olhar para trás. A sua direção não é olhar para o lado direito. Não é olhar para o que estão fazendo na esquerda. A sua direção é o autor e consumador dos céus e da terra. Ele é a tua direção. A Bíblia fala que um homem que estava num lugar acampando, e Deus falou, sai para fora. Ele saiu, ele falou, conta as areias da praia, eu não posso. Conta as estrelas do céu, também não posso. Será assim a sua descendência. Eis que multiplicarei você por toda a geração da terra. Mas antes disso, vai até uma terra, porque eu não vou te mostrar onde é, mas saia a caminhar. Irmão, Deus sempre vai te dar uma direção. E nem sempre a direção que Deus vai te dar você vai entender. Nem sempre a direção que alguém fala para você fazer alguma coisa você vai entender, amado. Talvez a direção que você queria tomar era uma, mas a direção que você está tomando hoje é uma outra diferente daquela que você queria. Mas é preciso, é uma frase nossa. Servir aonde precisa, não é aonde nós queremos, porque primeiro nós servimos onde precisa, para depois servirmos aonde nós queremos. Então é preciso você ouvir um chamado de Deus e receber dele uma direção. Mas quantos não estão querendo receber a direção de Deus? Mas a aliança de Deus, amado, vem no pacote tudo isso, você ser obediente a uma direção. Você precisa ser obediente a essa direção. E o que significa, Jefferson, ter uma aliança? Uma aliança é ter um acordo entre duas partes. É você acordar com alguém, ter um acordo, algo combinado. Esse é um sentido de uma aliança. É estar ciente que uma aliança exige de nós uma obrigação. Exige de nós vantagens também, mas também exige de nós obrigações. Uma aliança, ela sempre vem com vantagens e obrigações.
Não existe aliança só com vantagens, amado. E não existe aliança só com obrigações. Toda aliança que você vai fazer, existe vantagens e obrigações. Todo acordo que você vai ter com alguém, alguém vai ter algo e você também vai ter algo. Existem porcentagem para os dois lados. Nós vamos falar sobre a aliança do casamento. É uma aliança de um símbolo, de um amor, de uma devoção, da concordância de um casal em amar e respeitar um ao outro. Nosso apóstolo vai estar aqui agendando, nós já estamos vendo as datas, o dia, para ter o nosso encontro de casal, o nosso culto de casais. Mas isso é algo que nós precisamos cultivar dentro de nós, e sempre lembrarmos da nossa aliança para com o nosso cônjuge. É isso que acontece quando nós não lembramos da nossa aliança terrena, que nós temos sim responsabilidades com nossos cônjuges. Nós temos sim responsabilidades com a nossa família. Isso é uma aliança matrimonial. É você ter uma aliança com alguém que você prometeu algo. E diga-se de passagem, uma das frases que nós sempre falamos é até que a morte vos separe. Não é isso que fala? É até que a morte vos separe. É uma aliança que nós temos com alguém. Então, se a pessoa está doente, você está cuidando dela. Se a pessoa está mal de cama, você está cuidando dela. Se a pessoa bate o dedinho no blindex do banheiro e desmaia, você vai lá e pega a pessoa e leva para a sala. Estou falando isso porque a Rose deu um grito domingo lá em casa. Ela deu um grito, eu falei, o que aconteceu? Fui no banheiro, a Rose meio que desfalecendo, já chorando. Bateu o dedo no blindex, lavando o banheiro. Eu falei, tá bom, Rose, até que a morte nos separe, vamos lá. Pega a Rose, leva para a sala, chorando mesmo. Joguei 2 copos d'água no rosto dela. Mas, amado, é até que a morte nos separe. A aliança com Deus, ela é dessa forma. Você está chorando, Deus tem aliança com você. Jesus, mas eu errei. Volte para os caminhos do Senhor, porque Deus ainda tem aliança com você. Não importa o inimigo dizer para você, não vai na igreja hoje não, você errou, você chutou o cachorro, você bateu a porta do carro, olha só, Jesus, o que você fez hoje? Você tem que falar para o inimigo assim, não importa, eu tenho um Deus que me ama do jeito que eu sou, e a aliança dele é sobre a minha vida. Aleluia, dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Algumas pessoas na Bíblia que tiveram alianças com Deus e tiveram alguns resultados. Vocês lembram de Adão? Olha a aliança que Deus tinha com Adão. Irmão, você imagina você estar em algum lugar, num jardim. Eu vi muitas fotos aí, eu vi até o Lucas, que glória a Deus, num sítio lindo. Algumas pessoas que passaram esse final de semana, esse feriado, em alguns lugares maravilhosos. E eu fico olhando esses lugares e fico imaginando como era o lugar onde Adão estava. Que lá não tinha falta de nada. Lá tudo que precisava tinha naquele lugar. E olha a aliança que Deus fez com Adão. Olha, todo dia à tardezinha eu vou aí, tá? Pode esperar que por volta de umas viradas da noite eu vou aí dar uma conversada com você. Aí Deus chegava, não, e aí? Estou aqui, Senhor. E aí, como é que está? Estou aqui, Senhor. Olha a aliança que Deus tinha com ele. Todos os dias ele ia visitar ele, ia conversar, ter um tete a tete, uma conversa de frente com ele. Mas Adão, enganado juntamente com Eva, ele quebra a aliança porque comeram de um lugar, de um fruto, de uma árvore que não podia. Era uma aliança, era um acordo que tinha. Olha, você pode comer de todo esse lugar. Coma folha, coma fruto, coma tudo. Só não coma dessa árvore aqui. Ah, tá bom, Senhor, está entendido. É igual nós mesmos fazendo. Tá bom, está entendido, mas daqui um pouco nós estamos fazendo tudo errado. Aí nós voltamos chorando. Senhor, me perdoa. Aí Deus te abraça, fala, tá bom, vamos embora, caminha. É igualzinho, amados. E Adão
que a sua aliança com Deus, de comer aquele fruto proibido, e é quebrada. E através desse erro, através dessa quebra dessa aliança, entraram-se muitas dores. A mesma coisa com Saul, quando ele desobedece a Deus em não cumprir uma ordem. A ordem de Deus foi porque acabe com todos os amalequitas, e ele não fez o que Deus falou. Pessoas que mantiveram a aliança com Deus por um tempo, mas que não conseguiram manter essa aliança. Pessoas que não conseguem alcançar um resultado na sua vida, amado. Procura ver qual a aliança que ele tem. Pessoas que não conseguem um objetivo na vida, começa coisas e para. Começa coisas e para. Está muito bem no ministério, está lindo, como a igreja está linda hoje. Para um final de feriado, nós estamos bem. Mas amado, quantas pessoas também poderiam estar aqui, mas deixaram de ter a aliança, e essa sede, e essa fome que nós ouvimos na terça-feira aqui. Quantas pessoas? Quantas pessoas, ainda mais um erro de Saul, quando ele vai consultar, amados, são tantos dos erros, são tantas as quebras de aliança que nós fazemos, e que nós vemos a Bíblia nos dar referências. Mas existem também aquelas pessoas que mantiveram firme a sua aliança com Deus, e elas também têm um resultado satisfatório para com Ele. E elas também têm um resultado espiritual naquilo que Deus prometeu para cada um delas. Primeiro, Abraão disse: será pai de uma grande nação. Mas Abraão, Abraão saia da sua terra. E ele obedece aquilo que Deus tem como direção para ele. Alguém vai ter quebrado uma aliança conosco, mas Deus nunca vai esquecer a aliança que nós temos, que Ele tem para conosco. Nunca. Ele nunca vai perder e vai esquecer dessa aliança. Jamais Deus esquece da aliança que Ele tem para conosco. E cada um de nós sabemos onde Deus tem uma aliança, uma promessa, aquilo que Ele tem para nós. Antes de fazermos uma aliança, amado, a aliança ela tem sido quebrada entre os homens e Deus muito facilmente. São propostas que o inimigo apresenta para nós com uma cara linda, de uma maneira que você olha uma vantagem enorme, mas que são pratos que vão acabar com a sua aliança com Deus. Avalie bem, amados. Avalie bem as alianças que você tem feito. Avalie bem as mesas em que você tem sentado. Avalie bem as pessoas que têm cercado você. Porque muitas das vezes o resultado nosso espiritualmente tem sido reflexo de uma vida errada, de uma vida que nós escolhemos ter uma direção errada. E nós precisamos avaliar e fazer os prós e os contras das alianças que nós temos feito na terra. Às vezes nós temos nos aliançado com algumas intenções que o inimigo tem lançado até nós. Às vezes temos aliançados com alguns contextos que o inimigo tem apresentado para nós, e nós temos caído nele. São situações que nós não temos avaliados para poder entrar numa aliança. E tem muita gente que tem perdido até financeiramente. Tome cuidado, amados, porque o tempo de apostas, o tempo de coisas financeiras tem entrado dentro do meio do povo de Deus. E às vezes são as maneiras que o inimigo mostra para você, que isso não tem nada a ver, que isso não está afetando nada, mas que espiritualmente tem um peso sim. Porque nós temos situações financeiras para abençoar tudo e qualquer lugar. Mas quando nós chegamos na casa de Deus, nós não podemos abençoar a casa de Deus. Olha que coisa do inferno, amado. Nós conseguimos compartilhar com um amigo do serviço, nós conseguimos comprar a rifa da irmã que tem, que aquilo, a gente consegue comprar aquilo, a gente consegue tudo. Só que chega na hora de nós
abençoarmos a obra de Deus. Chega na hora de nós retornarmos aquilo que é uma aliança entre eu e Deus. E é tão difícil essa hora. É tão difícil essa hora, amados. A igreja, ela é uma comunidade que nós precisamos estar junto todos os momentos. Se eu não puder contar com você em todos os momentos, amado, quem é do meu grupo ID sabe que todos os dias, se não todos os dias, dia sim, dia não, eu coloco lá o que eu posso te ajudar. Todos que são do meu grupo sabem que eu coloco lá. Alguém tem alguma dificuldade? Alguém sabe se alguém está passando alguma dificuldade? Me informe, por favor. Porque se você não puder contar comigo e se eu não puder contar com você... Mas, amado, o que nós temos vivido nesses últimos dias é que às vezes nós temos que socorrer alguém aqui e no outro dia ninguém não fala nem nada. Por quê? Não é com a gente. Não é com a gente. Aí a minha aliança com Deus é com Deus, não é com o meu irmão do lado. Não é assim, amado. A nossa aliança, ela passa por todas as áreas da nossa vida e nós temos sim que ponderar tudo isso. Pessoas perdendo dinheiro em apostas. Pessoas fazendo aliança com outras pessoas em apostas. E isso não tem nada a ver com Deus. Tem sim, amado, tem um peso espiritual em cima disso. Tem pessoas fazendo investimentos errados com promessas de riquezas. Amado, você quer ser rico? Vá para os pés de Jesus. A Bíblia fala que quem quer ser o maior tem que ser o menor. A Bíblia fala que maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Para que você quer ser tão grande aqui na terra, sendo que o maior é aquele que está no céu? E que a Bíblia fala que a terra é o estrado dos seus pés. Nós não somos nada, amados. Nós somos apenas alguém amado pelo Espírito Santo. Nós somos alguém amado por Jesus, habitado pelo Espírito Santo. Que nós dependemos dele 100%, até para dar um respiro. Dá um aplauso a Jesus aí para mudar o ambiente. Parece que ficou ruim, né? Parece que ficou ruim, não ficou? Aleluia. É perigoso isso, amado. É pesado, mas é perigoso. A gente precisa lembrar disso. As alianças que você tem feito na terra, às vezes ela pode mover o seu mundo espiritual. Abraão e Ló. Vamos junto, vamos Ló, vamos comigo. Determinado momento começa um pastor a brigar com o outro. Essa ovelha, e a ovelha passou de um lado para o outro, e isso aqui é meu. Chega num determinado momento que eles têm que falar assim: tá bom, vamos parar com a briga, vai para lá, onde você vai escolher? Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. As alianças que nós temos feito, amado, nós precisamos ver direito em Deus. Quem tem aliança com Deus pode contar com Deus para qualquer coisa. Deus, ele está olhando para a sua vida em todas as áreas da sua vida. Filipenses 4,19. Tem um texto que ele fala em Filipenses 4,19 a respeito de uma providência. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Tudo o que você precisa está em Cristo. Tudo o que você precisa está nele. Tudo o que você precisa vem dele. Tudo o que você precisa passa. Essa é a promessa de Cristo. Toma aqui, filho. Isso. Depois você sobe direitinho pela escada. Amém? Dê um aplauso pela vida do Samuel, irmãos. Deus é um Deus que providencia. Deus é um Deus que providencia tudo para nós, amado. Abra sua mão assim, ó. Quero profetizar na sua vida. Pai, cada vida que está aqui nessa noite e que precisa de uma providência que só o Senhor sabe. Providência na saúde, providência financeira,
uma providência numa conversão de alguém da casa, uma providência lá dentro da cadeia de algum parente, uma providência lá no poder judiciário de alguma ação que foi movida. Pai, uma providência na terra, Pai querido, de alguma ordem que nós não conhecemos. Pai, pessoas que estão amarradas em relacionamentos que não conseguem sair. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor seja o Deus da providência nessa noite, e que eles possam sair daqui com a certeza que o Senhor é o Deus que provém todas as coisas. E se você acredita, dê um aplauso a Jesus. Aleluia! Glória a Deus! A vida com Deus, ela nos leva para lugares que nós não imaginamos, amado. A sua aliança, quando você é fiel para com as coisas do Senhor, você chega em alguns lugares e fala assim: eu nunca imaginei estar aqui. Você chega diante de alguns desafios e você fala assim: Senhor, será que isso é para mim mesmo? Você chega diante de algumas situações em alguns lugares e você fala assim: Deus, eu não sou digno disso tudo. Aí Deus te lembra o caminho que você passou. Ninguém te viu chorar, ninguém te viu ser humilhado, ninguém te viu te abaixar a cabeça quando era para você falar alguma coisa, ninguém te viu fazer alguma coisa quando você estava exercendo alguma coisa. Mas a aliança de Deus, mas a sua aliança para com Deus sempre esteve viva dentro de você. E quando você chega diante de alguns desafios, você fala assim: Deus, agora eu sei o porquê que eu passei isso. Pai, eu sei porque foi necessário eu passar por isso. Caminhando para o final, quero que o louvor suba aqui. A vida com Deus, ela traz para nós alguns lugares que nós nunca imaginaríamos que íamos passar. A vida com Deus, ela nos faz algumas situações tornar real, porque existe uma aliança de Deus para com você. E não adianta o mundo, não adianta as pessoas, não adianta quererem tirar você da posição que você está, não adianta quererem tirar da sua mão a unção que Deus te deu, porque a unção que Deus te deu ninguém toca, somente quem toca é o próprio Deus. Talvez quiseram tirar você de algum lugar, mas não conseguiram, porque existe uma aliança entre você e Deus. Eu queria dizer para você que está aqui, você que está na internet, existe uma aliança entre você e Deus, e que se você não quebrar, o nosso Deus não vai quebrar. Aleluia! O nosso Deus é um Deus de aliança. Ele é quem tem uma aliança sobre a sua vida. Essa aliança para com Deus, ela passou pela vida de Moisés. Essa aliança de Deus, ela passou sobre a vida dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Essa aliança, ela veio durante todos esses anos, ela está sobre a nossa vida. E em conversa com o meu apóstolo ontem, nós conversando algumas coisas sobre a Bíblia, e nós conversando e falamos assim: olha, eu não sei, Jefferson, se o mar era alto, se era fundo, se era raso, mas de uma coisa eu tenho certeza, que se o povo passou a pé enxuto, e o povo, o exército de Faraó foi morto dentro de uma água, o milagre ainda foi maior ainda, porque o povo disse que o mar lá não era fundo. Por isso que o povo passou andando. Mas explica para mim como a história diz que lá nesse mesmo lugar o povo foi levado por águas. Então o milagre foi maior ainda. Existem algumas alianças que nós não vamos entender agora, mas nós vamos um dia entender o que nós estamos passando. 5 coisas para nós terminarmos e louvarmos a Deus. Nunca negocie a presença de Deus na sua vida. Amado, nunca negocie a presença num culto.
Nunca negocie faltar numa quarta-feira. Nunca negocie faltar num domingo. Nunca negocie estar na presença de Deus dentro da casa dele. Nunca negocie. Segundo, nem todos querem Deus na vida como você quer. Não espere as pessoas, amado. Conversando com um amigo de serviço hoje, católico romano, ele falou para mim: Gerson, eu estou fazendo um jejum hoje. Católico romano, amados. Outro dia nós vimos na rede social um padre dentro da igreja cantando que ruja o leão. Amados, se nós não clamarmos, nós estamos vendo aí nesse carnaval, nessa festa da carne, uma mulher que canta em trio elétrico, parar o trio elétrico e dizer assim: olha, Jesus está voltando. Amados, isso daí é o que? É a palavra de Deus se cumprindo. Se nós não calarmos, as próprias pedras clamariam. Não espere alguém para buscar Deus, amado. Não espere alguém para buscar a presença de Deus. Não espere alguém para estudar música. Não espere alguém para poder entregar o envelope. Não espere alguém para poder trabalhar na igreja. Não espere alguém. Faça o que você pode enquanto você pode. Não espere alguém te ver para você fazer alguma coisa, amado. Faça sem ninguém te ver mesmo, porque aquele que vê todas as coisas está vendo. Terceira situação: melhor deserto com Deus do que a campina. Melhor é você estar num deserto com Deus do que a campina sem Ele. Lugares que nós entramos, de casas luxuosas, bonitas, mas sem um pingo de alegria e de felicidade. Aí nós vamos tomar um café lá no pé da serra, lá na casa da irmã da trancinha, e quando nós entramos, tudo simplesinho, mas é uma paz, é uma alegria, que não tem como explicar. Ontem nós estivemos numa casa dessa, e eu falei assim: eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui por mais um pouco. Irmãos, não espere alguém para você buscar essa presença de Deus. Não espere o líder convocar uma reunião de oração. Não espere chegar numa cesta de oração, numa quarta-feira, amada, a igreja fica aberta de tarde, dá umas 17, você pode vir buscar a Deus aqui. Ah, minha igreja não faz reunião de oração, amada, a igreja está aberta. Venha e clame a Deus você. Aleluia! Quarta coisa: nada que você faça mudará a fidelidade de Deus para com você. Ou seja, cuida você da sua aliança para com Ele. Cuida você, amado, da sua aliança para com Ele. Ah, Jesus, mas não está mais como eu queria que estivesse. Amado, a aliança de Deus continua na sua vida. Quem mudou foi você. Ah, irmão Jesus, mas já não é mais como antes. Como é que não é mais como antes? Que negócio que é esse que não é mais como antes, amado? Quem mudou é você. A Bíblia continua a mesma, o Deus continua o mesmo, o fogo continua queimando. É você que deixou esse fogo acabar. Fica de pé para nós cantarmos esse louvor a Deus juntos. E quinta situação: a sua aliança com Deus, ela atravessa a geração. Então a sua aliança com Deus é sobre a sua vida, mas a sua aliança com Deus, ela passará da sua vida para a vida do seu filho. Ela passará da vida do seu filho para a vida do filho dele. A aliança com Deus, ela é de geração em geração. A vida com Deus, a aliança com Deus é de geração em geração. Essa é a aliança que Deus tem para conosco, de geração em geração. Aleluia! Dê um aplauso a Jesus e vamos louvar a Ele com essa canção.